esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra desse nono domingo do tempo comum nos coloca novamente sobre a visão de um Deus que é Criador e que, após concluir a sua obra, passados os 6 dias da sua conclusão de tudo que ele fez e criou, aí ele descansa, E esse descanso é justamente no dia do sábado, Muito bem, o sábado se torna, e ainda é até hoje, um preceito para os judeus, praticantes. A figura do sábado representa justamente uma comparação à questão das leis. Para que servem as leis? Nós temos que nos perguntar, As leis servem para igualar a cada um de nós. Por isso elas foram criadas e também Deus ali dá a lei ao povo através de Moisés, os 10 mandamentos, A lei serve para equilibrar a vida de cada um de nós dentro da sociedade, Por isso a lei, ela tem que ser cumprida com um aspecto de gratidão a Deus, porque, em primeiro lugar, essa lei, se é voltada como gratidão a Deus, ela vai atingir também o bem comum, a sociedade como um todo, A lei serve para equilibrar aquilo que está faltando e, ao mesmo tempo, é como diferença na sociedade. Por que a gente escuta a partir do direito universal? Qual é o direito? A lei universal, a primordial. É o direito à vida, Então, se todos têm o direito à vida, por que todos também não podem ter o direito a uma educação, a questão da saúde, a questão de moradias, a
questão do bem comum, a questão de uma digna alimentação, né? E aí a gente olha para a sociedade e vê que a sociedade possui essas leis. Os homens foram fazendo essas leis, não é verdade? Só que boas quantidades, vamos dizer assim, de porcentagem dessas leis sociais para o bem comum, que visam sempre a vida, não são cumpridas, porque nem todos têm acesso à proposta da lei. Educação, moradia, emprego, né? Dignidade humana. Porque toda lei parte, mais uma vez, da questão da vida. Né? Deus, então, após ter criado tudo isso, né, ele descansa. Por quê? Há uma necessidade também de ser estendido a nós. Para nós, o sábado não é que deixa de existir, né? Não se muda a lei. Porém, para nós agora, o domingo se transforma no dia do descanso, né? Porque é o dia da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, então, abre para nós, né, em primeiro lugar, por que a lei foi criada? Né, que Deus pediu também para guardar o sábado. Ele diz assim: guarda o dia de sábado para o santificares. Não se santificar, mas que o descanso do sábado sirva também para o corpo de cada um de nós, né? Das atividades dos outros dias da semana, você para, você descansa. E estando em paz, descansando, a primeira coisa então é glorificar a Deus, é estar na presença de Deus, é ter a companhia de Deus, a sua palavra, o seu sacramento, para se santificar. Para nós então, o domingo representa isso, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita de que forma? Ele se coloca no quê? De pé, né? Ele aparece a Maria Madalena em pé. Não aparece ali machucado, não aparece mais ali deitado ou de lado. Agora ele está de pé. O ressuscitado é glorioso. E é a ele que nós contemplamos também para contemplar definitivamente ao Pai. Ele é o caminho. Ele nos deixou a verdade para vivermos a vida baseada nele, né? Então, vamos pensar em quantas pessoas também não têm este direito assegurado à vida no dia de hoje. E se não têm o direito assegurado à vida no dia de hoje, como podem dar graças a Deus? Por isso que nós, no domingo, a primeira coisa que nós fazemos sempre é vir à casa do Senhor, na igreja, né? Comungar o corpo e o sangue do Senhor, dar glórias a Deus por tudo que acontece na vida, o que aconteceu na semana. Como diz, né? Vocês têm todo o tempo, 6 dias para fazer tudo o que é necessário, mas no dia do Senhor, a primícia é do Senhor, tudo parte do Senhor. Imagina se fosse levar esse descanso de uma forma legalista, seria muito duro, né? Deus disse assim: não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo. Mas ele disse isso porque a semana já teve tudo isso. Então, a novidade é essa: mesmo o escravo, naquele tempo, tem o direito de descansar das suas questões físicas e também se voltar para se santificar no contato com Deus. É interessante, não é? Onde que a gente pensa assim, um escravo ter direito à folga. Aos olhos do mundo isso não acontece, não é verdade? E Deus coloca essa dimensão, porque quer todos numa lei de igualdade, né? O Evangelho nos mostra essa situação muito interessante, que Jesus passa por os campos de trigo, né? Em dia de sábado, mais uma vez no sábado. E o sábado para o judeu, né, é um peso da lei, um
sofrimento, né? Rígido, né? E os fariseus estão ali, só observando a Jesus, para ver se ele vai cometer algum delito, alguma coisa que possa acusá-lo, né? E os discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Por que arrancavam espigas? Porque justamente estavam com o quê? Se eles estavam caminhando, é sábado, estou com fome. O que prevalece? A vida ou a lei de forma dura, porque é sábado? Ou entender que a lei foi feita para prosseguimento da vida. Então, se nós formos ver assim, no sábado não era para se comer, não era para se beber. E se alguém estava doente? Ou se alguém estava com fome? O que as pessoas infelizmente faziam? Com medo do preceito, comiam escondido, bebiam escondido, sem que ninguém saiba. E é por isso que os fariseus estão de olho, Jesus. Vamos ver se ele faz alguma coisa, porque eles também faziam coisas escondidas para driblar a lei do sábado. Imagina um doente, pessoas idosas, sem se alimentar no sábado. Mas tudo era preparado na sexta-feira, né? Sim. E aqueles que não tinham alimento para preparar na sexta-feira e chegassem ao sábado? Passavam fome, só iam talvez se alimentar no outro dia, no domingo, no primeiro dia da semana. Aí daí o segundo, o terceiro, o quarto, e a lei chegava sábado de novo com fome de novo. Então, não pôr o peso da lei, né? E Jesus fala, olha, pega uma figura importante do povo, o rei Davi, né? E fala, olha, vocês não lembram o que Davi fez? E seus companheiros fizeram quando passaram, olha que interessante, né? Quando passaram necessidade e tiveram fome. O que eles fizeram? Ele entrou na casa de Deus, depois comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. Mas Davi comeu, porque o que estava em risco ali era o segmento da vida. A fome não era só dele, era dos outros. Então, a lei não está acima da vida, mas a lei serve à provocação da vida. É isso que nós temos que entender e trazer para a prática, né? Coisa que os fariseus não faziam. E ali, só aos sacerdotes é permitido comer os pães. E Jesus acrescenta esta frase que nós sabemos, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que é mais importante? O que Deus criou, o homem e a mulher, ou o dia do descanso? É muito simples de entender, né? Então, valorizemos cada vez mais o nosso domingo. Tudo começa no domingo, a partir da comunidade reunida para celebrar a vida, a nossa vida, dentro da vida do ressuscitado, que entregou a sua vida por nós. Tudo começa a partir disso. E Jesus, ali, para finalizar, ainda dá mais um exemplo, né? Havia ali, ele estava na sinagoga, né? Havia ali um homem com a mão seca. Aqui há algo muito simples que a gente não percebe o que quer dizer ter uma mão seca. Para que servem as mãos? O trabalho, comer, o que mais? Escrever, o que mais? Para tudo, né? Imagina você sem as mãos, mas imagina você sem as mãos. O que você poderia ter acesso? A fazer o quê? O que você faria sem as suas mãos? Nada. Mas você ainda existe, é você. Aqui está um homem com a mão atrofiada. O que significa isso?
Na mentalidade do povo judeu, as mãos, né, são as mãos que abençoam, são as mãos que fazem, são as mãos que transformam. E a mão deste homem estava o quê? Como você consegue serrar uma coisa com a mão assim? Como você consegue apertar sua mão se os seus dedos são atrofiados? Então, a mão atrofiada é a vida paralisada. Você está lá, mas está paralisado. Só que ninguém olha para você. E o que Jesus faz? No sábado, aquele homem já estava onde? Do lado, não é? Bem afastado. Jesus veio aqui, ó. Levanta-te e fica aqui no meio. Aonde se vê melhor? Do lado ou no meio? Hã? Aonde a nossa vida tem sentido? Quando nós também somos excluídos e acabamos excluindo as pessoas? Ou quando estamos no meio? Por que Jesus disse, depois de ressuscitar a paz, esteja convosco? E pôs-se no meio deles e desejou a paz. No meio. No meio. A vida tem que estar sempre no centro. Está no centro do olhar de Deus, do querer de Deus, do querer de Cristo. Vem para o meio. Vem para o meio. Se levante. Quem está deitado está ali. Está lá parado. Fique de pé. Cristo ressuscita, está de pé. Maria Madalena está com a cabeça baixa. Só quando ela olha para aquele que está de pé. Mestre, Rabone, é o Senhor. Então nós temos que olhar para Deus, que está sempre na nossa frente, em pé, pronto para nos recondicionar ali ao centro da nossa história e ao centro da convivência humana. Não ficar de fora. Né? E o que Jesus faz no dia de sábado? É mais importante uma vida ou deixar alguém morrer? Deus deixaria alguém morrer porque uma coisa que Deus criou é o sábado. Então, por causa que eu queria o sábado, eu vou deixar. Não. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para se prostrar para o sábado. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Muitas vezes a gente não percebe essa simplicidade das coisas mas o que isso significa? O que essa mão atrofiada significa? Que Deus quer você ativo, fazendo as coisas para também prorrogar o reino de Deus. Trabalhar, construir, fazer, né? Ativo para o reino de Deus. Isso você precisa estar no centro, com todos, não afastado. Né? Este ensinamento de Jesus, esta cura de Jesus, serve para nós também. Quantas vezes Deus já nos desatrofiou, né? Te fez bem de novo para você seguir. Aquele homem seguiu depois da cura, né? E diz ali, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Atrofiado, aquele homem agora pode estender a mão. Então, vamos pedir a Deus, ao Senhor, que desastrofie aqui a nossa vida, né? Que a nossa vida seja liberta, para que possamos viver a lei do Senhor no coração de carne e não mais no coração duro, como disse aqui na primeira leitura, né? Então tudo passa a ter sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, percebam que aquele homem estendeu a mão e foi curado. Peça, nós também estenda ali as suas atrofias ao Senhor e Ele vai normalizar. Nunca vai deixar você de maneira
imperfeita, porque você faz parte da criação do Senhor. Lembre-se disso. Você é criado, amado. Deus não te fez imperfeito, mas te quer perfeito e perfeita para dar continuidade à sua vida e à busca do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.